Olá, bom dia Belo Horizonte, bom dia Minas Gerais, bom dia Brasil, amigos da internet. Sejam bem-vindos então a mais uma edição do nosso programa Agenda Minas e hoje nós vamos falar sobre os servidores públicos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do Ministério Público do Estado. É porque com quase um ano de atraso e 2 meses parado na Assembleia Legislativa aqui de Minas, finalmente no último dia 18 foram aprovados os projetos de lei 4.872, 4.873 de 2017, que concedem aí a reposição salarial do ano passado dos servidores do Tribunal de Justiça e do Ministério Público Estadual. Porque os servidores estão há mais de um ano sem ao menos receber a reposição da inflação e sem sequer aumento real. Então nós conferimos aí a mobilização e os questionamentos das entidades e colocamos no ar agora para vocês. É uma longa caminhada, na verdade nós estamos hoje pressionando pela aprovação da revisão geral, que é a recomposição de perda inflacionária, não é aumento, é só a recomposição da perda inflacionária de 2017, quando a gente deveria estar votando já agora em maio, aprovando e recebendo a de 2018. E então mostra aí a longa luta, né, da gente estar agora tendo a aprovação numa comissão da Assembleia Legislativa de um projeto de database do ano de 2017. Então, o que a gente hoje repudia é o fato de, mesmo tendo uma lei que garanta que é o 1º de maio, a data da nossa revisão, a gente esteja quase um ano de atraso discutindo o que a lei nos assegura desde o ano passado. Olha, primeiro agradecer aos deputados, tanto da base de governo quanto da base de oposição, por ter composto aqui o quórum necessário para votar o projeto. Foi só uma fase vencida agora, ainda a gente tem que passar na Comissão de Fiscalização Financeira e também no plenário em 2 turnos, né? Para aprovar essa recomposição de 3,2% no caso do Judiciário, que é referente a 2017. Então já está atrasado e gerou aí, infelizmente, um passivo trabalhista para a categoria. Então já estamos aí praticamente com um ano de atraso e já entrando na próxima data base, que é maio, né, de 2018. Veja que o prejuízo para os servidores é de quase um ano, né, e a reposição que está vindo ainda é inferior à da inflação do período. Então é um absurdo, a categoria não aceita e por isso deflagrou greve. Bom, é importante que o Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais retome os seus trabalhos. Nós aguardamos já para votação na Comissão de Administração Pública desde o mês de fevereiro, mas felizmente após uma negociação com a Comissão de Administração mais o Ministério Público, nós conseguimos vê-lo aprovado hoje. Então é importante para nós, mas é importante também que ele caminhe com maior celeridade, porque essa database representa a recomposição do ano de 2017 e nós já estamos às portas da de 2018. Olha, e nós ouvimos também o deputado Sargento Rodrigues, que coordenou ali a reunião, e ele destacou que essa falta de compromisso com o governo e a ausência da reposição salarial é em todos os segmentos do Estado, gente. Todos os servidores estão passando por isso, sendo que o governo não só prejudica os servidores, mas também a população em geral. Os projetos aqui encaminhados pelo Ministério Público, Tribunal de Contas e o Poder Judiciário, nada mais é que a obrigação desses órgãos para com o servidor público, que é repor a perda inflacionária. Então, o que nós votamos hoje, aqui na Comissão de Administração Pública, ainda em primeiro turno, é a reposição da perda inflacionária dos servidores do Tribunal de Contas, do Ministério Público e do Poder Judiciário. Ainda falta da Assembleia. Do outro lado, no Poder Executivo, 4 anos sem a reposição da perda inflacionária, mas essa é responsabilidade direta do governador Fernando Pimentel. Ou melhor, a irresponsabilidade do governo de Fernando Pimentel. E vem cá, no próximo bloco você vai saber qual é o tamanho das perdas salariais dos servidores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do Ministério Público. É um absurdo. É rapidinho e a gente mostra aqui. Programa Agenda Minas. Todos os sábados, às 10h30 na Band, você tem um encontro marcado com a cidadania. Apresentação: Rogério Reis. Você que trabalha em condomínios, em empresas de asseio, conservação e limpeza urbana de Belo Horizonte, pode contar com os serviços do Sindeac, o seu sindicato que oferece assistência médica com várias especialidades e um belo clube e até um hotel pousada na Praia do Morro, em Guarapari. Então, filie-se ao Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. E nós voltamos a falar sobre a delicada situação dos servidores do Tribunal de Justiça e do Ministério Público de Minas Gerais, que estão mobilizados em estado de greve para recompor as perdas salariais das categorias. Essa semana eles tiveram uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que foi no dia 18, e o nosso programa Agenda Minas, ouvimos a presidente do sindicato, ouvimos todas as lideranças envolvidas, o Sejusmig, do Sinjus, do Sindicep, MG, e nós vamos mostrar para vocês a posição dessas lideranças, que eles falam, por exemplo, que, igual a combativa companheira Sandra Silvestrini, ela destacou para mim em conversa que a perda salarial da sua categoria nos últimos anos chega a mais de 10%. E esse projeto que nós estamos mostrando e falando em reportagem, que recompõe as perdas de 2017, sequer ampara a inflação e a reajuste real, zero. Nós temos uma perda salarial acumulada nos últimos anos, né? Porque quando se concede um índice salarial, uma reposição num índice menor que a inflação do período, você vai deixando acumular as perdas. Então, a nossa perda salarial hoje é de mais de 10%, é de 10,78%. Entretanto, a revisão que nós estamos tendo de 2017 é 3,2%, que é o índice que o tribunal diz que, de acordo com o orçamento dele, ele pode propor aos servidores. Quer dizer, então, mesmo aprovando esse projeto, nós ainda continuaremos acumulando uma perda salarial. Então, o projeto aprovado hoje não recompõe sequer as perdas salariais acumuladas pela categoria. Já o presidente do Sinjus MG, o Wagner Ferreira, as perdas da categoria são da ordem de 15% e é uma realidade para a maioria dos servidores. Olha, os servidores do Poder Judiciário, os do Sinjus, estão vivendo a mesma realidade da maioria dos servidores públicos, se não todos, deste país. Reposições, perdas inflacionárias na ordem de 15%. Também medidas antissindicais tomadas pela administração do Poder Judiciário, que não cumpre acordos com a entidade. E estamos com greve já deflagrada a partir do próximo dia 25 de abril, né, na segunda instância. E a tendência é que os demais sindicatos do Judiciário também entrem nessa batalha, porque o Tribunal de Justiça não cumpre acordo. Então, um momento difícil, um momento de muita resistência, mas a categoria está mobilizada, né, e disposta a enfrentar tudo isso para que tenha dias melhores. E para Eduardo Maia, ele que é coordenador-geral do Sindicep MG, a situação dos servidores do Ministério Público Estadual é ainda pior, pois a categoria amarga uma perda de 30%. Essa é a crítica que todo servidor público tem que fazer. Nós do Ministério Público, nós temos buscado a Procuradoria-Geral de Justiça para a recomposição de todas as perdas inflacionárias desde a criação da Lei 19.923, não temos conseguido, são mais de 30% de defasagem inflacionária não recomposta e os nossos colegas do Poder Executivo têm enfrentado situação ainda pior, desde o ano de 2014 que eles não têm a recomposição deles. E essa discussão tem que ser feita aqui, no Poder Legislativo. Gente, e além disso tudo, os representantes dos movimentos sindicais que defendem muito bem esses trabalhadores alertam e que os servidores públicos enfrentam salários escalonados, depositados em atraso e o que vem provocando endividamento, perda de até casa própria e adoecimento por motivos de dívidas acumuladas. É uma realidade que está presente na maioria dos servidores públicos do Estado, que estão com seus nomes negativados e os salários são praticamente para pagar juros de empréstimos consignados ou remédios antidepressivos.
Cada vez que você deixa de pelo menos recompor, nós não estamos aqui tratando nem de aumento salarial, né? De recompor, como você disse, as perdas da categoria, a inflação corrói o poder aquisitivo, esse servidor tem uma queda no poder aquisitivo dele, tanto na alimentação, quanto nas condições de pagar um plano de saúde ou de comprar remédio. Muitos servidores acabam perdendo, por exemplo, por inadimplência, a casa própria, o veículo. Então, quando você deixa um trabalhador sem recomposição de perda, você provoca um efeito, né, muito nefasto na vida desse trabalhador. Olha, no sindicato a gente tem atendido constantemente, não tem aqui esses números exatamente, mas não passa um dia em que nós atendemos servidores com problemas psíquicos aí, de saúde, provocado em função de endividamento, né? Às vezes o servidor ele entra num estado de prejuízo da sua saúde, porque é um parente que não é servidor, mas infelizmente pela condição econômica do país ficou desempregado e isso agrava a sua renda familiar, né? Então, essa é a situação dos servidores do judiciário e acredito que é da maioria dos servidores do país. Nós estamos verificando junto à Procuradoria-Geral de Justiça esse quadro de adoecimento, que nós temos visto com grande preocupação. Lógico que nós não estamos relacionando diretamente uma coisa à outra, mas com certeza a ansiedade gerada pelas perdas inflacionárias, pelo arroxo salarial, com certeza estão aumentando o nível de estresse da nossa categoria e podem estar, sim, com certeza, repercutindo na sua saúde. Olha, infelizmente, um descaso total do governador Fernando Pimentel, do PT em Minas Gerais. Um governo que durante a campanha fez inúmeras promessas que iria tratar o servidor, que iria remunerar, que iria qualificar. Ao passo que hoje os servidores públicos, civis e militares já se encontram 3 anos sem a reposição da perda inflacionária. A Constituição, no seu artigo 37, define claramente que todo ano haverá revisão geral anual. Para quê? Para que possa recompor a perda que a inflação corroeu do salário dos servidores. O dispositivo colocado na Constituição é exatamente para proteger e o servidor não precisar ficar cobrando do governo. Não se trata de reajuste, é repor a perda inflacionária que já foi corroída, né, no salário dos servidores. Esse ano completa 4 anos sem a reposição da perda inflacionária. Isso significa que todos os servidores públicos, civis e militares terão uma perda em torno de, no mínimo, 25% dos seus salários corroídos pela inflação e que o governo não fez a reposição. É grave a situação dos servidores de Minas Gerais. O desestímulo, você entendeu? A baixa estima para poder trabalhar. E isso reflete na qualidade do serviço público que é prestado na ponta da linha. Seja a enfermeira, seja o médico, seja a professora, a diretora da escola, a serviçal lá que prepara a merenda, ou o policial civil, o policial militar, o bombeiro, o agente do sistema prisional. Essas pessoas que prestam serviço, o agente fazendário, que estão na ponta da linha, prestando serviço à população, o serviço público, que é chegar à ponta, só chega através do servidor público. E o governo, além de sucatear toda a área, a infraestrutura logística, agora vem sucateando o salário dos servidores ao não fazer a reposição da perda inflacionária. Um absurdo, né? E a nossa reportagem tentou contato até o fechamento dessa edição com os deputados da base do governo, com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e com a Secretaria de Estado da Fazenda, para que se pronunciassem sobre as denúncias feitas pelos servidores, pelos sindicatos, e não houve sequer retorno. Então fica aí, é claro, essa denúncia e a colocação dos sindicatos que contra fatos não há argumentos. No ar. Cada vez que você deixa de pelo menos recompor, nós não estamos aqui tratando nem de aumento salarial, né? De recompor, como você disse, as perdas da categoria, a inflação corrói o poder aquisitivo, esse servidor tem uma queda no poder aquisitivo dele, tanto na alimentação, quanto nas condições de pagar um plano de saúde ou de comprar remédio. Muitos servidores acabam perdendo, por exemplo, por inadimplência, a casa própria, o veículo. Então, quando você deixa um trabalhador sem recomposição de perda, você provoca um efeito, né, muito nefasto na vida desse trabalhador. Olha, no sindicato a gente tem atendido constantemente, não tem aqui esses números exatamente, mas não passa um dia em que nós atendemos servidores com problemas psíquicos aí, de saúde, provocado em função de endividamento. A ansiedade gerada pelas perdas inflacionárias, pelo arroxo salarial, com certeza estão aumentando o nível de estresse da nossa categoria.
Obrigado pela audiência, obrigado pela credibilidade. Sábado que vem nós temos encontro marcado no programa Agenda Minas e a qualquer momento na internet. Então, o programa Agenda Minas é assim: a imagem das entidades sindicais, a voz de todos os nossos trabalhadores. Sábado que vem tem um encontro contigo. Deus te abençoe.